Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula no canal do Professor Valentim. E hoje eu trago para vocês uma aula de correção de exercícios de matemática das provas anteriores de aprendizes marinheiro. É isso aí. Seja você fazendo esse concurso ou não, se está apenas estudando as questões, seja bem-vindo. Fique à vontade e nos acompanhe nessa maratona. Agora, preciso da sua ajuda, né? Um like, se inscrever, comentar, fazer o YouTube perceber que a gente existe. Agora chega de papo e vamos à aula. Muito bem, vamos aí agora com a nossa última parte da prova, né, de aprendizes marinheiros de 2020, né? Questões de matemática. Então vamos agora à questão de número 31. Ao resolver a equação 6.445 ao quadrado mais 3x igual a 6.446 ao quadrado, encontraremos para x um número inteiro tal que a soma dos seus algarismos é igual a... Bom, ele quer saber o valor de x. Claro que você pode pegar esse valor 6.445 e elevar ao quadrado. Como é que seria isso? Você pegava o 6.445 e multiplicaria por 6.445. Vai dar certo? Vai dar muito certo. Mas vai dar trabalho? Vai dar muito trabalho. Então, se você olhar para cá, ó, eu tenho, então, 6.445 ao quadrado mais 3x igual a 6.446 ao quadrado. O que me chama a atenção aqui é que esses números são muito próximos e estão elevados ao quadrado. Passa o 6.445 ao quadrado para o outro lado diminuindo. Teria, então, 3x igual a 6.446 ao quadrado menos 6.445 ao quadrado. E como eu havia previsto, olha essa diferença aqui de quadrados. Diferença de quadrados é uma fatoração polinomial. Para quem não lembra, eu tinha a ao quadrado menos b ao quadrado, que eu poderia escrever como produto da soma pela diferença da raiz quadrada desses valores ao quadrado. E é exatamente o que eu vou usar aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá. 3x igual a soma de 6.446 com 6.445 multiplicada com a diferença de 6.446 com 6.445. E voilá! Olha por que a diferença tão pequena é interessante. Você vai somar 6.446 com 6.445, você vai encontrar 12.891. E vai multiplicar com 1. Por que 1? 6.446 menos 6.445 dá 1. Olha que legal. Vai multiplicar por 1. Ah, Valentim, ainda assim deu trabalho. Deu trabalho, mas não deu tanto trabalho quanto você pegar isso aqui, multiplicar por isso aqui, fazer com 6.446, depois diminuir. Assim é bem mais prático. Então, se eu multiplicar por 1, dá o próprio número. 3x igual a 12.891. Passa o 3 dividindo, pode armar a conta de divisão, não tem problema nenhum. Olha só, 12.891 dividido por 3. Aqui o 12, né? 3 vezes 4, 12, para 12 nada, desce o 8. 2 vezes 3, 6, para 8, 2, desce o 9. 3 vezes 9, 27, para 29, 2, desce o 1. 3 vezes 7, 21, para 21, nada. 4.297 é a resposta. Se tivesse essa opção e você marcasse, você ia errar, porque você tem que prestar atenção na pergunta. E a pergunta é: tal que a soma dos seus algarismos é igual a... Ele quer a soma dos algarismos. Então, olha que legal. 4 mais 2 mais 9 mais 7. 22, a soma dos algarismos, letra C. Beleza? Bom, espero que tenham gostado e vamos lá, porque a gente tem muito mais nessa última parte. Questão de número 32. A questão de número 32 diz que no almoxerifado de uma escola encontram-se numa caixa 60 lápis e
40 canetas. Isso é importante, vamos marcar. 60 lápis e 40 canetas, sendo que 24 lápis e 16 canetas são intocados. Ao escolhermos uma peça ao acaso, é correto afirmar que a probabilidade de ser um lápis ou ser um objeto intocado é igual a... Então vamos entender uma coisa. O ou é muito importante. O ou, ele representa união. Então eu quero fazer da maneira mais prática. Eu fiz essa tabela aqui, onde eu vou considerar lápis, vou considerar caneta, vou considerar tocado e intocado. Ok? Vamos contar agora. Eu tenho 60 lápis, 24 são intocados. 24 lápis são intocados. Para 60, 36 são tocados. É o que está escrito aqui. 24 lápis são intocados, então 60 o total, 36 é o que falta. 16 canetas são intocadas. Não tocaram ainda nessas 16 canetas. Só que eu tenho 40 canetas ao todo, significa que 24 já foram tocadas. Olha como essa questão ela não é difícil. Eu quero a probabilidade de ser um lápis, então para ser lápis eu estou aqui nessa coluna. União com ser um objeto tocado. E ser um objeto tocado, eu estou aqui nessa linha. Então, olha só a minha probabilidade, que legal. É 24, que está aqui, né? Que é a interseção. Mais 36, mais 16. Ou seja, probabilidade de ser um lápis. 36 mais 24. Probabilidade de ser um objeto intocado. Eu não vou contar o 24 de novo. É 24 mais 16, que nesse caso é só o 16. Tudo isso sobre o total de lápis e caneta contidos. Que são o quê? Se eu tenho 60 lápis e 40 canetas, eu tenho 100 itens. Tudo isso sobre 100. Moral da história, você somando 36 com 24, você tem 60. Mais 16, você tem 76%. Letra B de bola. Beleza? Então a tabela aqui foi fundamental para eu saber quantos lápis eu tenho e quantos objetos intocados eu tenho. Vamos seguir. Questão de número 33 diz que para construir uma ponte entre duas margens de um rio foram marcados primeiramente dois pontos A e B numa mesma margem. Então ele vai lá, marca o ponto A e vai lá, marca o ponto B na mesma margem. Aqui é o rio, aqui no meio eu tenho a primeira margem e a segunda margem. Distantes 100 metros e um ponto C, então esse aqui está distante 100 metros. E um ponto C na margem oposta. Aí vem aqui e marca um ponto C na margem oposta. Beleza? Estou aqui. Utilizando um teodolito, aparelho utilizado para medição de ângulos, descobriram-se as seguintes informações. O ângulo CAB mede 30. CAB mede 30. Aqui tem 30 graus. Beleza? O ângulo ABC mede 75, então é a ABC. Aqui mede 75 graus. Vamos continuar a leitura. Sabe-se que a ponte deverá ter o menor tamanho possível, saindo do ponto C e chegando à margem oposta. Então esse azul aqui é a minha ponte. Menor tamanho possível é porque é perpendicular. Ok? Chegando à margem oposta. Sendo assim, é correto afirmar que o comprimento dessa ponte será igual a... O comprimento da ponte aqui eu posso, com certeza, chamar de x. Queridos, questão de geometria, você tem que identificar os ângulos, né? O fato de ser 90 graus aqui ajuda muito a nossa vida. Por quê? Esse triângulo da direita, né? Eu vou chamar aqui de M, né? BCM, ele tem que ter 90 graus de soma. Ele tem que ter 180 graus de soma angular. Já tenho 90, já tenho 75. Falta-me 15 graus aqui. 15 mais 75, 90. Mais 90, 180 graus. Muito, muito bom. Agora, uma coisa interessante. Se aqui é 30, aqui é 90, aqui tem que ter quanto para 180? 60 graus. Descobri duas coisas maravilhosas. Primeiro, e muito importante, o triângulo ABC é isósceles. Como é que eu sei disso? Aqui tem 75 graus e aqui também tem 75 graus, 60 mais 15. Ah, Valentinho, o que isso me ajuda? Me ajuda que aqui tudo é 100 e aqui tudo também mede 100. Já é a resposta?
Não, não é a resposta. Só que se vocês puderem olhar para esse triângulo que eu vou pintar de amarelo aqui dentro, amarelinho, bonitinho. Esse triângulo aqui é da onde vai sair a resposta. Ele é chamado de triângulo egípcio, né? Porque ele é a metade aí de um triângulo equilátero. Vou até mostrar para vocês aqui. Metade de um triângulo do tipo equilátero. Supondo aqui sendo um triângulo equilátero, né? Deixa eu melhorar isso aqui para ficar mais visível. Tenho aqui um triângulo equilátero, que eu fiz de vermelho. Ia falar que é para você ver melhor, mas era uma piada muito ruim. Tem aqui o triângulo equilátero. E eu vou traçar a altura dele, que é essa aqui. Bom, se esse meu triângulo for equilátero, eu sei que aqui mede 60 graus, aqui mede 30 graus e aqui mede 90 graus. Essa metade. Então, se aqui media A, que é o lado do triângulo, aqui media A, que é o lado do triângulo, aqui não está, né? Não está perfeito, mas a gente entende que é A sobre 2 e A sobre 2. Metade e metade. Esse triângulo egípcio, eu já consigo utilizá-lo aqui. Por quê? Olha para mim, o oposto ao de 90 graus é 100. Aqui o oposto ao 90 graus é A. Se o oposto ao de 90 graus é A, o oposto ao de 30 é metade de A. Olha para cá, o oposto ao de 90 graus, 100. O oposto ao de 30, que é o que eu quero, é a metade do 100. Ou seja, a resposta é 50 metros. Letra D de dado. Só para refrescar aqui a sua visão, na questão ali eu tenho que aqui é 100, aqui vai ser 100 sobre 2, 50. Que é exatamente a mesma coisa, só que o triângulo está de lado. Beleza? Muito bem. Ah, Valentim, eu estou estudando seno, cosseno e tangente, eu queria aplicar aqui. Vamos lá, vamos aplicar, não tem problema. Você tem o 30, você tem o cateto oposto e a hipotenusa. Você tem o seno de 30, é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 100. Seno de 30 é o quê? Meio. Na tabela. Multiplicando cruzado, 2x igual a 100 vezes 1, 100. Metade de 100, 50 metros. Beleza? Dá para fazer assim também. O que você não pode é errar. Afinal de contas, é uma prova de concurso e está valendo uma vaga. Beleza? Penúltima questão. O que eu tenho aqui? Eu tenho um pentágono. E aí diz o seguinte. Na figura abaixo tem-se um pentágono regular ABCDE, no qual devem ser traçadas as diagonais CE e BD. E um segmento AM, onde M é o ponto médio do lado do CD. Sabe-se também que a AM passa pelo ponto de interseção das diagonais traçadas. Antes de eu continuar a leitura, vamos traçar essas diagonais? Bora lá. Então, CE e BD. CE e BD. Está aqui. BD foram as duas diagonais. E aí ele fala também, né, que ele vai traçar um ponto médio M no lado CD. Vai botar um ponto médio aqui. E aí vai traçar a M, que passa pela interseção das diagonais traçadas. É dessa forma aqui. Passa exatamente pelo centro. Lembrando que aqui tem um ponto médio M. Isso foi o que a questão nos disse. Vamos à pergunta. Com base nessas informações, é correto afirmar que o número N de triângulos que a figura formada, na figura formada, após os traços, é tal que N vale. Gente, parece até aquelas questões de psicotécnico. Quantos triângulos tem aqui? Não tem uma outra maneira de fazer a não ser contando. Vamos contar então os que dá para ver aqui de cara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já tenho 6 contando individualmente. Agora eu vou marcar de azul o outro que eu quero que você observe. Aqui, aqui, aqui. Eu tenho mais um. Ou seja, esse aqui é o meu 7º triângulo. Ok? 7º triângulo. Agora eu vou marcar de verde o outro que eu quero que você enxergue. Marcar de verde. Aqui, aqui, aqui. Até o momento eu tenho 8. Ok? Então vamos de novo. Pequenininho 1, pequenininho 2, no meio 3, 4, 5, 6. Agora eu quero todo esse. 7. Agora eu quero todo esse. 8. Agora eu quero esse aqui que eu vou marcar de vermelho, ó, que é o 9º, que é o último, inclusive. Esse aqui.
9 triângulos. Essa é para fazer assim mesmo. 9 triângulos, letra D de dado. Beleza? Pausa aí, dá uma contada legal, não se perca. Última questão, uma questão bacana aí, eu gostei pra caramba dessa questão e vamos lá. Considere a coroa circular formada pelas circunferências L1 e L2, cuja soma dos raios vale 0,4 decímetros. Informação importante, conforme a figura a seguir. Se a área da coroa, né, só essa área escura aqui, é igual a π decímetros quadrados, é correto afirmar que a diferença positiva em decímetros entre os comprimentos das circunferências L1 e L2 é igual a... Então, ele quer a diferença entre os comprimentos. O que eu quero que você entenda é que uma questão num concurso, ainda mais militar, ela precisa que você saiba algumas fórmulas. E a área da coroa circular aqui nada mais, nada menos é do que a área da circunferência maior menos a área da circunferência, perdão, do círculo menor. A área do círculo maior, πr ao quadrado. A área do círculo menor, πr ao quadrado. Colocando o π em evidência, você recebe essa fórmula aqui. Só que a gente já trabalhou isso nessa aula. Diferença de quadrados. Olha, ele gosta que você use isso, né? Fatoração de polinômios. Fica esperto, fica esperta. Então, isso aqui eu posso transformar em π, produto da soma, ou seja, R mais R pela diferença R menos R. Ah, Valentim, não entendi. Quando eu pegar R mais R e multiplicar por R menos R, fizer a distributiva, olha só que bonito, R vezes R ao quadrado. R vezes menos R, menos R, R. R vezes R, mais R, R. R vezes menos R ao quadrado. São iguais, corta. Eu tenho R ao quadrado menos R ao quadrado. Raio maior e raio menor. Eu só fiz o caminho inverso, né? Se eu tinha isso, chamei disso. Então, por que que isso aqui acaba? Ele primeiramente dá que a área, né, que é o que a gente descobriu aqui, vale π. E ele dá também que a soma dos raios é o quê? 0,4. Então, o bizu é todo esse. π vezes isso tudo vale 0,4 vezes a diferença é igual a π. Ah, o π está multiplicando, o π está sozinho aqui. Eu posso cortar o π com π aqui, sobra 1. R menos R é igual a 1 dividido para 0,4. Aí, Valentim, que dificuldade que eu tenho nisso? 1 sobre 0,4. Então, pensa o seguinte, você quer o inverso de 4 décimos. O inverso de 4 sobre 10 é o quê? 10 sobre 4. E 10 dividido para 4 é 2,5. Então, a diferença entre os raios é 2,5. Lembrando, a soma vale 0,4. A diferença vale 2,5. Lembrando que essa questão ela foi anulada no gabarito justamente por causa disso. Como é que 2 raios a soma vai dar 0,4, um número pequeno, e a diferença vai dar 2,5? Significa que um dos raios é negativo. Né? Em geometria, como é que você vai ter lado negativo? Mas vamos fazer a questão como se ela estivesse correta. Beleza? Bom, então olha só o que temos. Eu quero a diferença positiva em decímetros entre os comprimentos. Comprimento de circunferência é 2 vezes π vezes r. E como ele quer a diferença entre o maior e o menor, ele quer 2πr menos 2πr. Colocando 2π em evidência, r menos r. Tira desse e vê o que sobra. 2π e a diferença nós achamos o quê? 2,5. 2 vezes 2,5, 5 vezes π, 5π. Essa questão aqui ela não tem muita lógica, se tu parar para pensar nisso, né? Repetindo, a soma dá 0,4 e a diferença dá 2,5. A única maneira disso acontecer é se um dos raios for negativo. E aí, como é geometria, eu não tenho lado negativo. Beleza? Bom, galera, era isso que eu tinha para vocês. Eu espero que todo mundo esteja aí com o caderno na mão, rabiscando, papirando, correndo atrás, fazendo aquilo que deve ser feito. Porque é o segredo do sucesso. É a batalha, é a luta. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!